Olá! Como aplicação dos conceitos de integral que nós viemos estudando e também como forma de introduzir alguns outros conceitos importantes, como a questão dos sistemas de coordenadas diferentes do cartesiano, vamos abordar agora o tema das integrais múltiplas e repetidas. Então, a ideia de uma integral múltipla pode ser estabelecida geometricamente de forma muito análoga àquela que foi feita para as integrais simples. A ideia é que considere um domínio, um domínio D, uma região no plano XY. Nós podemos dividir essa região em pequenos, infinitesimais, na verdade, quadrados ΔX, ΔY, de área ΔA, e nós podemos então agora considerar uma função definida nesse domínio, que é a função z, que é uma função de x e y, tá? Então essa aqui é a função z, que é uma superfície, né? E nós podemos então pensar nessa altura aqui, h, como sendo o próprio z, que é o f de x, y. Então o que nós temos aqui é um paralelepípedo de altura h e base ΔX, ΔY. Então o elemento de volume associado a este paralelepípedo nada mais é que o f de xy, ΔX, ΔY. Isso significa que eu vou querer, para calcular o volume total, fazer uma soma de todos esses volumes. Essa soma é exatamente o que está aqui, e já especificando que nós estamos tomando o ΔA tender para zero, que é exatamente o que se obtém quando se faz esses limites aqui, porque se a quantidade de subintervalos em x e subintervalos em y vai para infinito, então necessariamente o ΔX e o ΔY tem que ir para zero, respectivamente. Mas isso aqui a gente sabe que é uma definição da integral da soma de Riemann, e que eleva a uma integral agora em duas variáveis, que é o x e o y. Então vejam que esta integral que está sendo apresentada aqui representa o volume que está dado sob uma determinada curva f de x e y, que é uma superfície, na região D de integração. Então seria só nessa região D amarela aí. Ok, vamos ver uma questão interessante. Se o f de x e y for feito 1, o que acontece? Eu vou estar calculando simplesmente a área D. Por quê? Porque eu estou calculando a integral de dx dy no volume no domínio D. Então isso necessariamente é a área, certo? Vamos ver um exemplo? Vamos calcular a área de um círculo. Isso evidentemente a gente sabe, mas é claro que é só para uma aplicação. Então o que eu faço? Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho uma função y de raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado e y igual a menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então essas são duas funções. O que eu vou fazer? Eu vou criar pequenos elementos de linha de área aqui, que tem comprimento dx e lado dy, e para cada dx eu vou arrastar esse quadradinho da curva de baixo, da função de baixo até a função de cima, ou seja, eu vou varrer essa área achurada que está aqui. E aí eu vou calcular, quando eu faço isso, para cada x, eu estou calculando apenas a área desse pedaço aqui. Se eu agora arrastar esse elemento nessa direção, o que eu faço é calcular justamente a área total. Tá? Ou seja, percebam que quando eu vou arrastando aqui, por exemplo, esse retângulo, né, a altura dele vai se modificando, porque a altura dele está sendo definida em termos da posição em x que ele ocupa.
Então ele vai percorrendo exatamente as fronteiras desse círculo que foi desenhado aí. Então essa é a ideia de arrastá-lo na direção X depois de ter arrastado na direção Y. Basicamente o que a gente faz é arrasta em Y, depois arrasta em X, sendo que pode evidentemente trocar uma coisa por outra. E aí o resultado que dá, quando se faz aqui a primeira integração, que é a integração em que nós arrastamos em Y, obter esse resultado aqui, que quando integrado, que é exatamente de menos R até mais R, que significaria arrastar nesta direção aqui, nós obtemos o resultado esperado, que é πr ao quadrado, que é evidentemente a área do círculo. Um outro exemplo agora com volume é o volume de um hemisfério. Então agora nós temos pequenos elementos de volume aqui, né, que vão encontrar aqui a nossa superfície, que é um f de xy, né? Então isso aqui é um z igual a f de xy. No nosso caso, como é uma esfera, um hemisfério, né? É o z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então o z pode ser escrito dessa maneira aqui. Então o volume vai ser o quê? Vai ser o arraste que eu vou fazer na direção do y, ou seja, eu vou carregar esse elemento de volume na direção y, então eu vou cobrir mais ou menos essa figura que está aqui, né? Esse volumezinho que está aqui, tá? Quando eu arrastar em y, eu vou estar pegando esse pedaço aqui, e que é essa integral que está aqui, ó. Tá bom? E que virou volume, porque agora eu tenho essa altura envolvida. E depois, quando eu arrastar em x, ou seja, de menos r até r, né? De menos r até r, o que eu vou obter é o volume completo do hemisfério. Então, nós podemos fazer isso, essa integral aqui, ela pode ser feita por substituição trigonométrica. Eu faço a substituição trigonométrica dessa maneira, é a maneira usual, né? Eu estou pensando nisso aqui como uma constante, óbvio, porque eu estou integrando só em y. Então, isso daqui eu posso escrever dessa maneira. Quando eu coloco na integral, eu obtenho esse resultado. Vejam que o t está sendo integrado de 0 a π, porque quando ele é 0, isso daqui é o raiz quadrada de 1, né? E quando ele é π, isso aqui dá menos 1. Né? Então vejam que essa integral pode ser feita. Teria aqui só um sinal negativo, né? Teria aqui só um sinal negativo, mas esse sinal negativo compensa, porque é cosseno, né? Esse sinal negativo aqui compensa com o fato de eu ter colocado de 0 a π, não de π a 0, porque na verdade deveria ser de π a 0, né? Porque o intervalo é de menos raiz quadrada até mais raiz quadrada, tá certo? Então se eu colocar aqui o π até 0, eu posso cancelar esse sinal. Então fico com o resultado dessa forma. Aqui ficaria π até 0. E eu então poderia fazer essa conta facilmente. Essa conta me daria esse resultado aqui, que na verdade aqui voltou a ser 0 a π, né? Porque eu já troquei o sinal. E esse cálculo, quando eu faço então o último cálculo da integral, eu obtenho o que se espera, que é a metade de 4/3 de πr ao cubo, que é a metade do volume de uma esfera, né? A gente sabe que o que está aqui é o volume, nada mais é que o volume de uma esfera. Então esse é o resultado. Mas o que é o ponto mais importante para nós aqui nesse momento? É diferenciar uma integral múltipla de integral repetida. Então vejam só, essa integral que aqui está, a gente chama de integral múltipla. Por quê? Porque vejam só a integral em y. A integral em y, como os limites de integração dependem de x, a integral em y ela vai gerar uma função. Então toda essa integral que aqui está vai gerar uma função g de x, que depois terá que ser integrada em x para fechar o volume. Né? Então quando isso acontece, nós chamamos
a integral de uma integral múltipla. Mas pode acontecer, e isso em geral vai acontecer em função de certa adaptação de geometria, que eu vou falar daqui a pouco, que essa integral, uma integral desse tipo aqui, se reduza a um produto de integrais, ou seja, vejam que cada integral aqui pode ser calculada independentemente das demais. Vejam que isso aconteceu quando eu fiz uma mudança de parâmetros na integral do exemplo anterior, né? Então, a ideia é que quando nós temos, em alguns casos, quando nós temos uma adaptação da geometria do seu sistema de coordenadas à geometria do seu problema, o que vai acontecer é que nós vamos passar de uma integral múltipla a esse tipo de integral aqui, que é uma redução de uma integral múltipla a uma repetição de integrais. Então, nós vamos chamar isso aqui de integrais repetidas. E isso facilita demais o cálculo. Então, o que é importante é lembrar que isso está associado a questões de geometria do seu problema, e essas questões de geometria estão associadas, evidentemente, ao sistema de coordenadas adotados. Então, nas aulas que vêm agora, nós vamos estudar esses sistemas de coordenadas chamados curvilíneos ortogonais, justamente para tentar, em alguns casos, transformar integrais múltiplas em integrais repetidas. E aí, com isso, nós vamos poder aplicar os nossos conceitos de integrais simples, mesmo para o cálculo de volumes e áreas e tudo mais. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado por assistir.